Muito bem, mas antes eu quero que vocês tenham uma visão geral para que nós possamos ter um tempo de oração. Então veja só, o que fazer quando você se sente mal amado no casamento? O que fazer? Você sofre naturalmente com essa situação e você reclama, mas está na jornada dos 40 dias sem reclamar, sem criticar e sem falar da vida dos outros. Aí você... e outra coisa, quando você falha, você zera, viu, Darlene? Aí começa os 40 dias de novo. Tudo de novo. Vamos lá. Problema, a maioria dos homens não mantém o mesmo tipo de afetividade que dava para a esposa antes de casar. Isso acontece? Acontece, né? Nós temos assim, uma mentalidade do seguinte: já que eu peguei o bonde, para que correr atrás, né? E se esquece que o amor de fato é uma conquista diária. E há aqui uma necessidade, né? Os homens precisam entender, aprender a expressar afetividade no casamento. Nós precisamos aprender. E isso é possível desde quando haja predisposição, conscientização, conhecimento. Amém? Muito bem, agora vejam os efeitos sobre a esposa. Ela fica nervosa, porque tem aquela fase que a mulher não está menstruada, ela está monstruada, né? E o fato é que nesse caso, a situação se agrava muito mais. Ela fica nervosa, cobra atenção, pode atacar o marido, fica ciumenta e ranzinza. Ninguém diz misericórdia? Muito bem. Qual é a reação? Como você reage quando o seu marido não transmite afeto como você quer? Briga, anula-se, fica ranzinza ou isola-se? Qual é a sua reação? É só para vocês irem tendo uma visão geral, que daqui a pouco nós vamos partir para o estudo. Não estou dando a palestra. Só estou dando uma visão geral do tema que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Muito bem. Consequências, desentendimentos, indiferença e o que mais, queridos? Afastamento. Em alguns casos piores, traição. O xeque-mate conjugal. Dependendo de certas situações, há o grande risco ser atraída por uma sedução destrutiva envolvendo-se com outra pessoa. Aí vem a dor incomparável, a dor da traição é imensa para o homem e para a mulher, é difícil curá-la, pode sangrar por muito tempo. E aqui nós temos exatamente a cura para a dor. Vocês podem ler a cura para a dor? Aqui. Vocês concordam com isso? Muito bem. Cientistas dizem que após uma separação é sábio esperar não menos que 1 ano sem ter ninguém para poder lidar com a dor, haver uma cura interior e você partir para um segundo relacionamento em última instância. Um novo risco. Separar-se e logo arranjar outro companheiro é muito provável que encontre no novo relacionamento problemas parecidos, vivenciados no relacionamento anterior. E por causa disto, 60% deve se separar novamente. E isso não é novidade, porque a Gretchen já casou 14 vezes. 17, ela não me avisou. 17 vezes. Fábio Júnior está pelo 7º casamento. Responsabilidade mútua. Esposa e esposa precisam lutar contra as tendências pessoais destrutivas para que a intimidade afetiva se desenvolva e amadureça. Então é um trabalho de fato a 4 mãos. Depoimentos de mulheres de diferentes classes sociais e idades sobre a falta de afeto. Veja o que é que elas dizem.
A busca de afeto no casamento deve ser um objetivo comum a todos e não só da parte da esposa. Discutir a relação não é bobagem ou encheção de saco, não é. O amor não brota do nada, mas é construído na relação familiar. Palavras mágicas, quais são? O homem deve conquistar diariamente a mulher com atitudes de carinho prático, como colher uma flor no caminho, ajudá-la em tarefas no lar, passear com ela de mãos dadas. Coisas simples, né? Nós sempre... Isso. Isso é o que elas dizem. É o que elas falam. Escute sua esposa, participe de questões sobre o pensamento feminino, elogie os esforços que ela faz para agradar a família e converse com paciência. Elogie os bons comportamentos dela, pare de reclamar, demonstre gratidão e tenha zero de cobranças. O marido deve defender, proteger a esposa, andar de mãos dadas com ela pelo prazer de estar junto. Aí vem aqui uma ilustração que é citada. Para sermos amados no casamento, precisamos desenvolver o que, queridos? Intimidade afetiva. Então, diante dessas considerações iniciais, deu para ter uma visão do tema de hoje? Deu para ter uma visão do tema de hoje? Então, nós vemos aqui a necessidade extrema de afetividade num relacionamento. Que satisfação nós estarmos aqui em mais um encontro, Vida 2, a melhor escolha, um momento especial em que a gente para refletir sobre nossos relacionamentos e crescer fazendo de cada relacionamento que temos, seja conjugal, familiar, ou interpessoal, fazer desse relacionamento uma fonte de vida e de prazer em nossa existência. Amém? O tema de hoje é quando você precisa se sentir amado. Eu quero convidá-los inicialmente a abrir a palavra, por favor, Bíblias abertas, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, verso 19. E aqui nós temos uma das mais extraordinárias promessas da palavra de Deus, que é a seguinte. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Você acredita nisso? Acredita? Então nós entendemos que pela graça de Deus, diga ali para o casal que chegou agora, por favor. Pela graça de Deus, todas as nossas necessidades, elas são gratificadas em Cristo, de forma que no relacionamento eu acredito, sinceramente eu acredito, que Deus nos colocou na vida um do outro e nos usa dentro do relacionamento conjugal para suprirmos as necessidades de atenção, de afetividade, principalmente de amor, que é uma necessidade básica, né, do ser humano, a necessidade de amar e ser amado. E essas necessidades, elas são gratificadas num relacionamento a dois, são necessidades também que devem ser satisfeitas num relacionamento familiar e também nas nossas amizades. Queridos, a amizade dá sentido à vida. Um relacionamento a dois caracterizado pelo amor dá sentido, dá força, dá ânimo, dá alegria, dá esperança, proporciona poder interior, motivação para você enfrentar as fases difíceis da vida e ser em Cristo mais do que vencedor. Amém?
Então, como diz aqui a palavra, Filipenses capítulo 4, versículo 19, o texto é muito claro quando nos deparamos diante dessa preciosa promessa: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E como o tema de hoje intitula-se Quando você precisa se sentir amado, eu quero lhe dizer que Deus supre essa necessidade em Cristo Jesus. Amém? Inicialmente eu quero ver com vocês alguns pensamentos, e aí na folha de estudo vocês têm 3 pensamentos para a nossa reflexão, e eu quero ler com vocês esses 3 pensamentos. Os 3 pensamentos dizem o seguinte: primeiro pensamento, amar não é apoderar-se para completar-se. Vocês, por favor, parem aí e olhem para cá. O pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vocês vão receber agora a folha do estudo. E o tema de hoje é quando você precisa se sentir amado. E todos nós precisamos. Interessante o que William Shakespeare disse: amar é viver. Então a vida não tem sentido sem amor, né? Muito bem. Então o primeiro pensamento diz assim: amar não é apoderar-se do outro para completar-se. Dá para vocês completarem aí? Mas se darão um para o outro para o completar. Então o que o pensamento está dizendo é que o amor verdadeiro, ele não está preocupado em ser completado, mas em completar. Há uma descentralização do ego para o outro. E aí você, na realidade, não está preocupado em ser complementado pelo outro. Mas você está preocupado em compor, fazer a diferença para melhor e completar o outro. Então essa preocupação ela é sublime. E quando isso acontece de forma correspondida, dentro da dinâmica de uma via de mão dupla, um se preocupa em completar o outro, aí vocês têm um relacionamento extraordinário. Amém? Segundo pensamento, a maior felicidade é a certeza de sermos amados, apesar de ser quem somos. Vocês concordam com isso? A maior felicidade é a certeza, completem aí, certeza, de sermos o quê? Amados, apesar de ser quem somos. Quem disse isso foi Victor Hugo. E ele está certo, queridos. Sabe, quando você tem a certeza de que é uma pessoa amada, apesar de quem você é ou do que você fez, isso te surpreende e te dá motivação para mudança interior. Na realidade, somente alguém muito especial para nos amar do jeitinho que nós somos. Somente uma pessoa muito especial para nos aceitar como somos. Com os nossos limites, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas falhas, mas também com as nossas qualidades. Roberto, 25 anos de casamento. No dia aqui que nós fizemos a comemoração, deu para perceber nos seus olhos as lágrimas, e na realidade você olha para sua digníssima esposa e só vê nela virtudes, né? Deus, mas tem consciência dos defeitos, das limitações, mas deu para perceber que você se sente amado, apesar de quem você é, e que ela é uma mulher muito amada, apesar de quem ela é. É exatamente isso mesmo. Então, queridos, a maior felicidade é a certeza de sermos amados, apesar de ser quem somos. O outro pensamento aqui, de William Shakespeare, diz o seguinte: o amor não se vê com os olhos, mas se vê com o quê, queridos? Com o coração. O amor não se vê com os olhos, mas se vê com o coração. E eu espero que, na realidade, esta seja a sua experiência no seu relacionamento. Amém?
Por que você não se sente amado? Quais são os motivos que concorrem para, de repente, depois de alguns anos de casamento, de relacionamento, você olhar para si mesmo e dizer: meu marido não me ama, minha esposa não me ama, eu não sou uma pessoa amada. Queridos, quando você não se sente amado, no casamento principalmente, isso fere a alma, fere o coração. Sim ou não? Claro que sim. Todos nós queremos ser aceitos, queremos ser amados em nossas circunferências de relacionamentos. E quando você percebe um nível de rejeição, isto fere frontalmente o teu coração. Ninguém é feliz se sentindo rejeitado. Imagine você, por exemplo, num setor de trabalho ou na sala de aula na faculdade. Você, quando chega no seu setor de trabalho, as pessoas olham para você com a cara atravessada. A sensação de rejeição é muito grande, principalmente pela expressão facial quando você faz essa leitura. O que causa maior impacto sobre você não é o que você ouve, é o que você percebe. E em comunicação, 7% é a palavra, 38% é o tom de voz e 55% é a expressão facial e corporal. Então, quando você faz a leitura digital no semblante do outro, de que existe muitas vezes, sem razões que justifiquem uma antipatia pela tua pessoa, não é fácil. Bom é quando a gente percebe que há uma simpatia ou uma empatia, mas quando a gente percebe que há antipatia, não é fácil. Isso na esfera do seu setor de trabalho, né? Imagine, no caso, chegar no salão da Kika Robson para cortar o cabelo com o Jonas, e eu chego no caso lá, o Jonas olha para mim atravessado. Você já pode saber como é que vai sair o corte, né? Agora imagine se você se sente rejeitado no seu casamento. Você perde a segurança. Você perde a alegria de viver. Perde o sentido. O que dá sentido à vida a dois é, de fato, o amor. Por que você não se sente amado? Algumas razões. O outro não demonstra amor, atenção e afeto. Eu coloquei aí 3 palavras, com A: amor, atenção e afeto. Queridos, não só basta sentir, você também tem que transmitir. Isso pressupõe intencionalidade, iniciativa, sabe? Você tem que demonstrar de maneira espontânea, mas também de forma intencional, desde quando seja algo sincero e verdadeiro. Demonstre o que você sente pelo outro, porque o amor gera amor. E se existe um lugar onde você tem que transbordar em demonstrações, expressões de amor, de atenção e de afeto, é na família. E você vai naturalmente colher o que você está semeando. Então, as sementes do amor, as sementes da atenção, as sementes da afeição, do afeto, sabe, transforma um casal ou uma família em um lar feliz. Sim ou não? Agora, quando o teu marido não tem tempo para você, tem tempo para tudo, menos para você. Quando chega em casa, não te dá atenção, não se importa contigo, não pergunta como é que foi o seu dia, não se interessa nos seus problemas, quer assistir televisão ou quer ir para a internet, mas não quer ficar ao seu lado. Você vai entender isso como uma expressão de amor ou desamor. E são pequenas coisas. Quem ama quer ficar junto. Quem ama quer ficar junto. E quando de repente vocês não ficam juntos, isso pode evidenciar alguma coisa um pouco mais séria. Segundo, você tem uma autoestima baixa. Quem tem uma autoestima baixa tem dificuldades de acreditar que é uma pessoa amada. Por mais que o outro demonstre, você vai sempre pensar que não é assim. Que realmente você não é uma pessoa amada. Porque você tem uma autoestima baixa e tem um complexo
sabe, de maneira tal que não acredita ser uma pessoa amada. Por que você não se sente amado? Terceiro, seu cônjuge não dedica tempo para ficar com você? Queridos, essa questão do tempo é de fato um elemento muito importante no relacionamento. Ter tempo para o outro. Você não se sente amado porque sente a necessidade de atenção e afeto acima da média? Também tem isso. Quando você sente necessidade de atenção e de que mais? De atenção e acima da média. Então aí já é uma questão mais delicada e você precisa naturalmente fazer uma reconsideração sobre esta carência afetiva que passa do normal. E isso pode acontecer dentro do relacionamento e essa essa necessidade era devidamente suprida na época do namoro e do noivado, e quando chegou no casamento, baixou o nível de atenção, e aí a coisa começa a se complicar no relacionamento do casal, né? Muito bem, quais são então as consequências quando isto acontece? Quais são as consequências? Vocês podem me citar algumas consequências? Número 1, nervosismo. Número 1, nervosismo. A pessoa fica nervosa com muita facilidade. E aí acontecem as reações explosivas que nós entendemos que são bombas de ação retardada. A coisa já vinha acontecendo, a pessoa ficava calada, não dizia nada, né? E quando menos espera, ela explode e você pergunta, por quê? Por que ela reagiu assim? Na realidade, é uma bomba de ação retardada. Já vinha numa somatória de coisinhas, e ali então ela perdeu o controle emocional, e por não se sentir amada, fica nervosa com muita facilidade. Segundo, irritabilidade. Terceiro, ciúmes, porque não tem segurança emocional. Quarto, cobrança. Quando o homem se torna um cobrador, ou a mulher uma cobradora, e começa a pressionar e a cobrar atenção, afeto e etc. E aí a coisa, no lugar de ter um efeito positivo, geralmente tem um efeito negativo, né? Então, número 4, cobrança. Número 5, isolamento. Quando o casal começa a optar pelo isolamento, a coisa tende a se complicar. Quando se prefere ficar longe um do outro e se isolar. Número 6, silêncio. Esse silêncio parece que é uma forma de matar o outro na unha. E tem gente que é especialista em fazer silêncio. O outro fica fazendo 1001 perguntas e tem só o silêncio como resposta. Oi? É para matar, né, Darley? Número 7, crítica. Queridos, o pessoal fala sobre crítica construtiva. Eu acho que a crítica construtiva é uma maneira errada de falar uma coisa talvez certa. E a pior coisa é quando você é criticado por uma pessoa que você ama. Troque a crítica pelo aconselhamento. E nós estamos na campanha 40 dias sem reclamar, sem criticar e sem falar da vida dos outros. E cada vez que você reclama, você recomeça os 40 dias. Vocês estão recomeçando todos os dias, né? Não desistam. Chegou no 39º dia, reclamou, volta tudo. Para os 40, até aprender a deixar de reclamar. Hoje pela manhã, eu coloquei no Face hoje pela manhã, cheguei da caminhada, uma fome. Aí, resultado, vem lá o sanduíche, eu estava com uma fome. Quando eu ia pegando o sanduíche caiu. Caiu no chão. Mas quando caiu no chão, coitada da minha esposa. Quando ela já ia, eu disse, por favor, não reclame. Entenda que agora parece que o pão vai ficar mais gostoso. E eu vou desenvolver 2 tipos de anticorpos. Contra a reclamação e contra invasores estranhos no meu organismo.
Então, por gentileza, aí a gente sorriu. Aí eu percebi mais uma vez que é muito bom você trocar a reclamação pelo sorriso. É por aí, né? Muito bem, e quando há manipulação, crises de choro e implicância. Pense, gente, no cônjuge implicante. Não é coisa muito simples, né? Eu fico imaginando exatamente casais que passam por essa situação de implicância. Então nós colocamos aí pelo menos 10 elementos. Desenvolva a intimidade afetiva. Tome a iniciativa, saia da superficialidade e parta para a intimidade afetiva, onde você naturalmente abre o coração e diz como se sente. Você não acusa o outro. Você não usa a terceira pessoa ou a segunda pessoa, você, ou fulana de tal, e etc. Você usa a primeira pessoa. Darlene, se comporte, por favor. Você usa a primeira pessoa e você diz como você se sente. No momento que você fala sobre você, você desperta no outro um nível de compreensão, de conhecimento, de aceitação. Mas se você começar a falar do outro, ele vai tentar se defender e vai partir para o contra-ataque. Então, no lugar de haver um diálogo saudável, vai haver, na realidade, um desentendimento. Então, evite, nas conversas cruciais, usar a segunda pessoa, você. Use eu. Quando isso acontece, eu me sinto assim. E no momento que você abre o coração, você está partindo para uma intimidade afetiva. Não tenha medo. Segundo, comunique-se com sinceridade, segurança e sabedoria. Veja, aqui na revista, na página 11, aqui da revista, diz aqui o seguinte. Página 11. Só podemos ser íntimos à medida em que nos tornamos vulneráveis. E só podemos ser vulneráveis quando abrimos nosso coração. Mas para abrir o coração precisamos nos sentir seguros, porque podemos ser feridos. É um risco. Muitos homens mantêm relações superficiais com a mulher, têm casos e o vazio continua. O desafio e a maturidade é ter uma só mulher e desenvolver com ela intimidade, o quê? Afetiva. Vocês entenderam? Está na página 11, na terceira coluna, exatamente no início, esse texto que eu li para vocês, na revista Vida 2. Tudo bem, queridos? Não procure a pessoa certa, mas busque o quê? Ser a pessoa certa. 4. Desconcentre-se do cônjuge por um tempo. Você está muito focado no outro, muito concentrado na outra pessoa, e isso não está fazendo bem. Então, por favor, desconcentre-se por um período de tempo do outro. Não foque nele. Canalize suas afeições e tempo para as coisas que lhe dão sentido. Então é hora de você começar a focar em determinadas coisas, como hobby, sua espiritualidade, algo que você precisa fazer, conquistar. Se concentre nisso que vai te fazer bem. Exponha de maneira ética, não agressiva e nem manipulativa, o que você sente. Aqui na página 10, aqui no terceiro parágrafo, na página 10, diz assim: podemos aprender, certamente não em modelos de novelas de TV, uma expressão da patologia da comunicação social, mas conversando, lidando com a dor construtivamente, procurando soluções éticas e maduras, apegando-se à espiritualidade, sendo honestos, verdadeiros, leais, expondo a dor de maneira não agressiva e manipulativa, e especialmente terminando com a carência pessoal de afeto trazida para dentro do casamento,
a qual exige injustamente do cônjuge saciá-la, é importante ressaltar que a responsabilidade pela nutrição do afeto na relação conjugal é de ambos, esposa e esposo, e ambos precisam lutar contra as tendências pessoais destrutivas desta nutrição para que a intimidade afetiva se desenvolva e amadureça. Mais, precisam rir mais juntos, precisam estar mais juntos, precisam realizar coisas juntos, né? Então essas são as 3 palavras mágicas. Segundo pensamento para refletir: todos somos responsáveis pela existência do amor. Então, na realidade, tem que haver o amor correspondência. Você tem que amar e ser amado, e ambos devem investir conscientemente no amor, porque todos somos responsáveis pela existência do amor no casamento, na família, no lar e na igreja. Queridos, nós temos uma coisa interessante. Em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, afirma-se taxativamente que o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. Mas é o sinal entre Deus e o seu povo. Agora, qual é o sinal entre o seu povo e o mundo? João 13, 35. Nós seremos conhecidos como seus discípulos. Ou a maior amiga, a melhor amiga, a única amiga do teu maridão deve ser você, a esposa. Quando de repente o homem confidencia coisas para uma outra mulher que não fala para sua esposa. Tem que ter alguma coisa errada aí, gente. Sim ou não? E quando isso acontece, então, por favor, invistam na cumplicidade, no companheirismo. Número 4, sentir-se mal amado não é igual a ser mal amado. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você ser. Portanto, foi dito, sentir-se mal amado não é igual a ser. Isso corresponde ao texto que nós vamos ler para concluir a mensagem de hoje. Número 7. Homem é romântico quando interessa. Quando quer, sexo. Pá! Aí ele se aproxima de mim, pastor. Aí ele começa a me dar carinho. Mas é sempre um meio para alcançar um fim. E eu queria que fosse um fim em si mesmo. Homens não são muito sensíveis, né, a esta linguagem. Número 8. As mulheres sentem-se mal amadas não porque são insaciáveis afetivamente, mas porque os homens têm dificuldades pessoais que impedem a demonstração de afeto. Então, mais uma vez, o problema de repente está na gente, né? Número 9. O homem deseja a mulher e a mulher deseja o desejo do homem. Vocês entenderam? Eu vou repetir. O homem deseja a mulher, mas a mulher deseja o desejo do homem. Sim ou não? O homem deseja o corpo da mulher, a mulher deseja o coração do homem. O homem, por natureza, é voltado para o aspecto físico, a mulher para o aspecto emocional. Por isso o homem é racional e a mulher é o quê? Irracional não, emocional. A mulher não é irracional, ela é emocional. Então o homem deseja a mulher e a mulher deseja o desejo do homem. Por isso que a mulher se preocupa tanto em proporcionar realização ao homem. E quando não é correspondida, vem a frustração. Para nós concluirmos então, queridos, a cura genuína dessa carência de afetividade baseia-se em 3 coisas. Quais são? Verdade, afeto e liberdade. Vou repetir, a cura genuína baseia-se na verdade, no afeto e na liberdade. O casal precisa ter essa liberdade, precisa ter afetividade
e precisa ter verdade. Se há mentiras, enganos, omissões, nunca haverá verdadeira cura. Por isso o salmista diz no Salmo 51, a verdade que habita no íntimo, quando Davi faz alusão ao seu arrependimento. Ele fala a verdade que habita no íntimo. Eu acredito que a verdade é o bisturi nas mãos do Espírito Santo para realizar uma cirurgia espiritual em nosso coração. Verdade. Por isso João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos... E para nós concluirmos, queridos, 1 João, Bíblias abertas, 1 João, primeira epístola de João, sublinhe esse texto em sua Bíblia, 1 João capítulo 3, verso 18, texto extraordinário que deve ser sublinhado em sua Bíblia. O texto bíblico diz assim, filhinhos, 1 João 3, 18, no finalzinho da Bíblia, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de que mais? E de verdade. Então ame de fato e de verdade. Reproduz a palavra fato, tire a letra F, o que é que fica? Ato. Todo fato é no mínimo resultante de um ato de amor. Amém? Não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que isso aconteça em nossos relacionamentos, que de repente a necessidade de amar e ser amado seja completamente gratificada em nossos relacionamentos, na proporção em que nós seguimos o exemplo extraordinário de nosso amado Cristo. Que sejamos mais semelhantes a Cristo. E no momento em que essa necessidade é gratificada, você se sente a mulher mais feliz do mundo e você se sente o homem mais feliz do mundo. Imagine o poder que você tem sobre o outro. Tornar a outra pessoa a pessoa mais feliz do mundo. Que Deus abençoe. Fiquemos em pé então para a oração. Pai, obrigado por esses momentos de reflexão em que a cada terça-feira estamos ampliando a nossa visão a respeito do relacionamento a dois. Sabemos, ó Deus, que a cada reunião, a cada encontro, de alguma forma nós somos tocados e a nossa atenção é chamada para um aspecto, um fator em que precisamos investir para produzir um crescimento em nosso relacionamento conjugal. Abençoe cada casal aqui presente e que cada casal entenda que vida a dois é a melhor escolha. E que possamos amar e ser amado, em nome de Jesus. Amém. Aproveite, dê um abraço e dê um beijo na pessoa que está do seu lado. Que Deus abençoe. Como é que foi hoje? Como é que foi hoje? Joia.